Este programa é livre para todos os públicos. Olá, meus amores, bom dia! Estamos de volta para realizar as nossas atividades e hoje eu trouxe para vocês um texto bem diferente daqueles que nós trabalhamos nas aulas anteriores, tá certo? O nome desse texto, ou melhor, o título desse texto é Na Loja do Mestre André. Quem é que lembra qual gênero textual nós trabalhamos nas aulas anteriores? Eu tenho certeza que vocês não esqueceram, porque nós trabalhamos 2 textos, não foi? O Leão e o Ratinho e a Cigarra e a Formiga. Então, esses 2 textos, eles fazem parte do gênero textual chamado fábula. E hoje eu trouxe para vocês um texto que tem características diferentes desses 2 textos que nós trabalhamos, tá certo? Ele é chamado de, o gênero desse texto é chamado cantiga acumulativa, tá bom? Então agora vocês vão me acompanhar, tá, na leitura desse texto, mas essa leitura vai ser feita de forma diferente. Primeiro, vocês vão me acompanhar na fala, na leitura oral desse texto, utilizando alguns objetos, ou melhor, algumas imagens, algumas figuras que vão estar fazendo parte, que vão ser citadas nesse texto que eu acabei de falar, na Loja do Mestre André, tá certo? Então vamos lá. O texto é: foi na loja do Mestre André que eu comprei um pianinho. Plim, 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 um pianinho. Plim, 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 um pianinho. Ai, olé, ai, olé. Foi na loja do Mestre André. Continuando. Foi na loja do Mestre André que eu comprei um violão. Dão, 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 um violão. Dão, 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 um violão. Plim, 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 um pianinho. Ai, olé, ai, olé. Foi na loja do Mestre André. Foi na loja do Mestre André que eu comprei uma flautinha. Flá, 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 uma flautinha. Dão, 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 um violão. Plim, 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 um pianinho. Ai, olé, ai, olé. Foi na loja do Mestre André. Foi na loja do Mestre André que eu comprei uma sanfona. Fom, 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 uma sanfona. Flá, 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 uma flautinha. Dão, 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 um violão. Plim, 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 um pianinho. Ai, olé, foi na loja do Mestre André. E então, pessoal, eu tenho certeza que vocês já ouviram essa cantiga. Como eu falei ainda há pouco, o gênero textual que caracteriza essa cantiga é o gênero cantiga acumulativa. Mas por que esse texto ele é chamado de cantiga acumulativa? Vocês perceberam que na hora que eu estava fazendo falando a cantiga, aconteceu que eu repeti alguns versos? Pois é, justamente isso que acontece na cantiga acumulativa. Há a repetição dos versos. Essa é uma característica bem marcante nesse tipo de texto, tá bom? Agora, pessoal, é importante vocês saberem que as cantigas, elas fazem parte da tradição popular do nosso povo, né? Elas estão lá inseridas, muitas vezes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, como no dia a dia das crianças, como, por exemplo, as cantigas de niná, não é? As cantigas de roda, geralmente as meninas, né, gostam de formar aquela roda, darem as mãos e brincarem e rodarem, rodopiarem ao som das cantigas de roda.
E a mesma coisa acontece com as cantigas de niná, que são aquelas cantigas em que as mamães vão adormentar os seus filhos, não é? Então, tanto as cantigas de roda quanto as cantigas de niná, assim como as cantigas acumulativas, elas todas fazem parte desse mesmo gênero textual, cantiga acumulativa, tá bom? Então, agora eu convido vocês a fazer a leitura junto comigo do texto que eu acabei de representar para vocês aqui, para que a gente perceba mais ainda as características que são presentes nos textos chamados cantigas acumulativas. Nós temos aqui no início o título do texto. Qual é o título do texto? Na loja do mestre André. E aí vocês observam que a estrutura desse texto ela é diferente dos outros textos que nós já vimos, né? Das fábulas. Olha como é que é a estrutura desse texto. Ele é todo dividido por grupos, né? Por partes, não é isso? Em cada parte nós temos uma quantidade de linhas escritas, tá certo? Então, o que há em uma cantiga acumulativa? Se é uma cantiga, ela é musicalizada, né? Ela vai ter som, ela vai ter rimas, ela vai ter versos, ela vai ter estrofes, tá certo? Então vamos observar onde que essas características estão presentes nesse texto. Vamos lá. Foi na loja do mestre André que eu comprei um pianinho. Plim, 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 um pianinho. Ai, olé, ai, olé. Foi na loja do mestre André. Ai, olé, ai, olé. Foi na loja do mestre André. Foi na loja do mestre André que eu comprei um violão. Dão, 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 um violão. Plim, 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 um pianinho. Ai, olé, ai, olé. Foi na loja do mestre André. Foi na loja do mestre André que eu comprei uma flautinha. Flá, 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 uma flautinha. Dão, 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 um violão. Plim, 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 um pianinho. Ai, olé, ai, olé. Foi na loja do mestre André. Ai, olé, ai, olé. Foi na loja do mestre André. Foi na loja do mestre André que eu comprei uma sanfona. Fom, 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 uma sanfona. Flá, 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 uma flautinha. Dão, 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 um violão. Plim, 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 um pianinho. Vocês observaram a repetição de versos que acontece nessa cantiga, na loja do mestre André? Então vamos lá. Aqui nós temos plim, 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 um pianinho, tá? Vamos observar lá na próxima estrofe. Dão, 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 um violão. Plim, 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 um pianinho. É justamente isso aqui que eu estava falando ainda há pouco para vocês. A repetição, que é uma das características bem marcantes nas cantigas acumulativas. É por isso que o nome é chamado de cantiga acumulativa, porque os versos eles vão se acumulando, tá? Sempre uma nova estrofe vai repetir o verso da estrofe anterior. Vamos continuar observando. Olha, flá, 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 uma flautinha. Dão, 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 um violão. Plim, 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 um pianinho. Houve a repetição dos outros instrumentos que foram citados nas estrofes anteriores. Fom, 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 uma sanfona. Flá, 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 uma flautinha. Dão, 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 um violão. Plim, 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 um pianinho. Houve também a repetição dos versos que foram citados nas estrofes anteriores. Então, além dessa característica que é bem marcante, que a gente percebe bem que é a repetição dos versos, nós temos também, se o texto é um texto musicalizado, não é? Se ele é uma cantiga, então, como eu falei, ele tem versos, ele tem estrofes e ele até tem rimas, não é? Então, vamos lá. O que é o verso? O verso é cada linha escrita.
tá? Dessa cantiga. Então, vamos conferir quantos versos nós temos nessa cantiga ao todo. Vamos lá. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 versos. Como eu falei, o verso é cada linha escrita da música, da cantiga, tá certo? E o que vem a ser estrofe? Então, se cada linha escrita eu chamo de versos, a estrofe é o conjunto, né? Quando eu agrupo esses versos, né? Formando um conjunto, formando um agrupamento, eu tenho a estrofe. Então, eu tenho aqui, ó, 3 versos juntos, então eu tenho uma estrofe. Tenho mais esses 4, aqui mais 4, 5, e aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos que compõem uma outra estrofe. Então, vamos contar quantas estrofes nós temos nesse texto. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 estrofes, né? 5 estrofes. Então, os versos, eu agrupando-os, eu vou ter as estrofes. E as rimas, professora? Será que nós temos rimas nesse texto? Vamos fazer a leitura para que a gente identifique. E a gente já sabe o que é rima, não já? A gente já consegue identificar uma rima? Será que nós já conseguimos? Então, o que é uma rima? É quando a palavra termina com o mesmo som ou com sons parecidos. Então, vamos ver se nós temos alguma palavra ou algumas palavras que rimam nesse texto. Para isso, a gente tem que ler novamente, tá bom? Foi na loja do mestre André que eu comprei um pianinho. Plim, 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 um pianinho. Ai, olé, foi na loja do mestre André. E aí, vocês conseguiram identificar algo que se pareça com uma rima, ou que seja uma rima? Sim, né? Bem aqui no final desse verso aqui da segunda estrofe, eu tenho a palavra olé. Olé termina com o som E, que é o som aberto, E, não é verdade? E na segunda eu tenho aqui, olha, foi na loja do mestre André. A última palavra, André, também termina com o mesmo som da palavra olé. Olha, André termina com o som E. Portanto, olé e André são duas palavras que rimam, pois terminam com o mesmo som. E será que no decorrer ou no restante do texto nós vamos encontrar algumas outras palavras que rimam? Vamos fazer a leitura para ver se a gente consegue identificar. Foi na loja do mestre André que eu comprei um violão. Dão, 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 um violão. Plim, 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 um pianinho. Nessa estrofe aqui não tem nenhuma palavra que rima, né? Foi na loja do mestre André que eu comprei uma flautinha. Flá, 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 uma flautinha. Dão, 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 um violão. Plim, 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 um pianinho. Então, nessa outra estrofe eu também não tenho nenhuma palavra que rima. Na última estrofe, foi na loja do mestre André que eu comprei uma sanfona. Fom, 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 uma sanfona. Flá, 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 uma flautinha. Dão, 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 um violão. Plim, 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 um pianinho. E aí, nós temos alguma rima na última estrofe? Também não, mas nós conseguimos identificar, ó, duas rimas no texto, não é? Quais foram elas? Olé e André, certo? Agora tem algo bem interessante também, que é preciso vocês saberem, que tem nesse texto, é uma outra característica desse texto aqui. Mas essa característica que eu vou falar, ela não aparece apenas nessa cantiga. Tem outros gêneros textuais que ela também aparece, que nós vamos ver
nas próximas aulas, tá? Mas é interessante que eu fale isso para vocês agora. Olha só, como o texto ele está falando, né, de uma loja do Mestre André. O que vende na loja do Mestre André? Vende o quê? Instrumentos musicais, né? Então ele vende vários tipos de instrumentos musicais. Aqui eu coloquei apenas esses aqui para vocês, mas tem muito mais instrumentos, não é isso? E o que acontece? Esses instrumentos, eles possuem um som, não é? A sanfona, ela possui um som, a flautinha possui um som, o violão também tem um som, o piano tem um som, não é? Como muitas outras coisas que a gente sabe que tem um som, até mesmo as próprias letras têm som, não é? Então, qual é o som do pianinho? Vamos lá aqui no texto. Plim, plim, plim. Qual é o som do pianinho? Plim, plim, plim. Qual é o som do violão? Dão, dão, dão. Esse é o som do violão. Qual é o som da flautinha? Flá, flá, flá. Qual é o som da sanfona? Fom, fom, fom. Então, cada um desses instrumentos aqui tem o seu som representado. E vocês sabem qual é o nome que dá para esses sons? Esses sons são chamados de onomatopeias, tá bom? Ah, mas quer dizer que só o som dos instrumentos é que é chamado de onomatopeia? Não. Se, por exemplo, se está chovendo e troveja, aquele som do trovão é uma onomatopeia, né? Quando nós escrevemos, ele se transforma em uma onomatopeia, que é um som. Quando você está com um recipiente na mão de vidro e ele cai, né, ele vai fazer um som, é onomatopeia. Quando o telefone toca, aquele trim, é uma onomatopeia, não é? Então, todas essas coisas que tem um som, esse som é uma onomatopeia, tá bom? Até mesmo o som da moto, o som do caminhão, do carro, não é? Tudo isso nós chamamos de onomatopeias. Então, vamos lá, recapitulando. Qual é o som do pianinho? Plim, plim, plim. É uma onomatopeia. Qual é o som do violão? Dão, dão, dão. Também é uma onomatopeia. Qual é o som da flautinha? Flá, flá, flá. É uma onomatopeia. Qual é o som da sanfona? Fom, fom, fom. É uma onomatopeia. Né? Como eu falei, não são apenas esses instrumentos, mas todos os outros que têm um som. E muitas outras coisas que existem que têm som, não é? Então, esse som nós chamamos de onomatopeias. Tá certo? Aí, aqui embaixo, diz assim, que ele é um texto de tradição popular. Por que é de tradição popular? Ali vocês não veem o nome do autor do texto, né? Justamente porque é um autor desconhecido, não se sabe quem escreveu esse texto. Ele existe, mas não se sabe quem escreveu. E quando fala tradição popular, é porque já virou costume, né? Nas regiões norte, nordeste, sul, sudeste. Então, todas essas cantigas, as cantigas de niná, né? Essas cantigas populares, como nós acabamos de ver na loja do Mestre André, as cantigas de roda, tudo isso faz parte da tradição popular, da cultura popular, da nossa cultura popular, tá certo? E outra coisa, essa cultura ela é passada de geração em geração. Como assim, professora? Passar de geração em geração? Olha só, eu conheço esse texto, não é? Aí eu ensino esse texto para o meu filho vai ensinar para o filho dele, não é? E aí sucessivamente, vai passando de geração em geração, tá certo? Agora, contextualizando, né? Nós vamos estudar um pouquinho sobre o uso da letra V e da letra F, porque essas duas letras, o V e o F, eles acabam causando uma certa confusão na mente das crianças que estão começando, ainda estão naquele processo de alfabetização, tá bom? Então, nós vamos contextualizar aqui, ó,
o nosso textinho na loja do Mestre André e vamos estudar um pouco do uso do F e do V, tá certo? Então, a letra F e a letra V elas são duas consoantes, né, que possuem sons diferentes. Possuem sons diferentes, mas eles são bem parecidos. E é justamente isso aí que acaba causando uma certa confusão na mente de vocês, crianças, não é? É preciso prestar bem atenção na pronúncia desse som, como você está emitindo esse som, para reproduzir esse som em letra e usar a letra adequada na hora de formar ou de escrever as palavras, tá certo? Então, a letra V, né, ela tem um som. A letra V tem um som V, tá? A letra F tem outro som, que é diferente do som da letra V, tá? Então, a letra F, ela tem um som F. Vocês podem perceber, ao fazer esse som, que o som do V, ele vem mais de dentro, não é? A gente faz um pouquinho mais de força para pronunciá-lo, não é? E a letra F é um som mais fraco, tá certo? Então, vamos agora identificar essa letra e esse som nas palavras. Antes de identificarmos aqui nas palavras que eu trouxe para vocês, nós vamos olhar lá no nosso texto, voltar lá no nosso texto. Qual é o nome do texto que nós estudamos hoje? Na loja do Mestre André. Então, nesse texto nós pronunciamos algumas palavras que são escritas com V e com F. Não foram muitas, né? Mas nós pronunciamos, eu acredito que vocês devem ter percebido. Então, quais foram as palavras lá do texto que nós podemos ouvir ou ver, né, que são escritas com V? Será que nós temos alguma? Nós temos a palavra violão. Violão. A palavra violão, ela começa com a letra V, não é? A letra V aqui, ela está no começo da palavra. Então, esse V, ele tem um som V. É mais forte do que o som da letra F. Violão. E com a letra F? Nós temos palavras com F? Temos sim. Vamos lá procurar. Nós temos aqui a palavra flautinha. Flautinha. Flautinha começa com a letra F. O F está no início da palavra, né? Aí nós vamos juntar o F com o A, que faz flá, não é? Flautinha. Então, qual é o som da letra que está no início da palavra? É o som F. E qual é a letra que tem esse som? A letra F. Será que nós temos alguma outra palavra que tem a letra F? Temos aqui a palavra sanfona, que é o nome de outro instrumento, né? Outro instrumento musical. Sanfona. Mas onde está o F na palavra sanfona? Ele está no começo? Não. No início da palavra nós temos a letra S, que tem o som S. Nós temos o F no meio da palavra, não é? Ah, então ele mudou o lugar dele, mudou a posição dele, vai mudar o som? Não, o som vai permanecer o mesmo, tá bom? O F com o som F. Então, como que nós vamos ler? Sanfona, tá certo? Então, colocamos sanfona aqui. E aí podemos perceber que a letra V e a letra F, elas podem aparecer nas palavras tanto no início quanto no meio da palavra, tá certo? E vai mudar, professora, o som do F ou do V quando estiver em posições diferentes, ou no começo ou no meio? Não, vai ficar o mesmo som, o som será o mesmo, tá bom?
Vamos treinar um pouquinho. Eu trouxe aqui algumas imagens e algumas palavras para nós ouvirmos o som e também observarmos o som da letra F e da letra V e identificar se ele começa, se ele está no meio, tá bom? Qual começa com V, qual começa com F, através do som, tá? Primeiro nós vamos observar aqui esses pares de palavra. Olha, nós temos a imagem aqui da vaca e temos aqui a segunda imagem, faca. Agora observem a palavra vaca e a palavra faca. O que nós temos de igual, né, ou de diferente dessas duas palavras? Se vocês observarem bem, olha, nós vamos perceber que tem alguma coisa diferente nelas, não é? Vamos fazer a soletração de cada uma delas? V, A, C, A. Então aqui eu tenho a palavra vaca, não é? Embaixo nós temos F, A, C, A. E temos a palavra faca. Então, vaca e faca são duas palavras diferentes, não é? Mas que tem algo em comum entre elas, que tanto em uma quanto em outra tem, e tem algo diferente, que é justamente esse diferente é que faz realmente a diferença entre essas duas palavras, tá bom? E o que tem de diferente nelas duas? Vaca começa com V e a letra V tem o som V. E faca começa com a letra F, que tem o som F. Perceberam a diferença? Vaca, V. Faca. O som é mais brando, o som é mais fraco, tá bom? Então, o que tem de diferente aqui é que vaca começa com V, faca começa com F. E as demais letras são iguais. Então, se elas começam com letras diferentes, uma começa com V e a outra com F, o que vai acontecer? Vai mudar o som da palavra vaca, faca. E vai mudar o sentido dessa palavra. O que é o sentido? É o significado dela. Se eu, ao invés de escrever, se eu falar a palavra vaca e eu, ao invés de escrever com V, eu vou escrever com S, eu não estou relacionando a palavra à imagem, a figura da palavra que eu pensei, não é? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai mudar o som e vai mudar o significado dessa palavra. Tá bom? Então, vaca tem um significado e faca tem outro, certo? Temos outras duas imagens aqui. Vila e aqui fila. Vamos soletrar a primeira palavra? V-I-L-A. Vila. F-I-L-A. Fila. Vila, fila. Qual é a diferença entre essas duas palavras? A diferença é que uma começa com V. E qual é o som do V? V, que é o som mais forte. E uma começa e a outra começa com F. Qual é o som do F? Que é o som mais fraco. Então, a diferença entre elas é essa, tá? Então, se muda o som, muda o quê? Muda o sentido, muda o significado da palavra, a escrita e o significado da palavra. Vila tem um significado e fila tem outro significado. Eu não posso dizer vou ficar na fila, vou ficar na vila para pagar uma conta, né? Então, eu tenho que perceber bem nitidamente, bem claramente esse som. Então, eu não vou dizer vou ficar na vila. Eu vou falar vou ficar na fila. Tá certo? E aí, nós vamos agora, vou tirar esses aqui. E nós iremos agora treinar mais um pouquinho a outra atividade.
Essa outra atividade também ainda faz parte do uso do F e do V. Vamos lá. Olha só. Então, vamos lá. Temos uma relação de palavras e nós vamos identificar através da pronúncia qual escreve-se com V e qual escreve-se com F. Então vamos lá, a primeira nós temos sofá. Na palavra sofá nós temos o som V ou o som F. Vamos procurar onde está a palavra sofá. Sofá começa com a letra S, com o som S. Qual é a palavra que começa com S aqui, nessa lista? Está bem aqui. Sofá. Então, vamos colocar sofá. Em qual coluna nós iremos colocar sofá? Na coluna da letra F, porque sofá tem o F no meio da palavra. Olha, o F está bem aqui no meio da palavra. Como eu falei anteriormente, ele aparece no início ou no meio. E o som é o mesmo, o som F. Próxima imagem, vassoura. Vassoura começa com o som V, né? Vassoura começa com a letra V. Então, onde está a palavra vassoura na nossa lista? Está bem aqui no início. Vassoura começa com a letra V, portanto tem o som V. Vamos colocar a vassoura onde? Na coluna da letra V. Ok. Continuando. Golfinho. Golfinho. Vocês conseguiram perceber o som F ou o som V na palavra golfinho? Perceberam? Então, na palavra golfinho nós temos o som F. E qual é a letra que representa o som F? É a letra V ou a letra F? É claro que a letra V. A letra F, desculpem, a letra F. Não é, pessoal? Então, vamos colocar a imagem do golfinho. E onde está a palavra golfinho? Golfinho começa com o som G. Olha a pronúncia. Golfinho. Qual é a letra que tem o som G? É a letra G. Qual é a palavra que começa com G? Esta, né, pessoal? E onde está o som F na palavra golfinho? Está no meio da palavra, formando a sílaba F. A sílaba F, certo? Então, vamos colocar aqui a palavra referente ao desenho. Próximo, nós temos avião. Olha a pronúncia. Avião. Essa pronúncia V é de qual letra? V ou F? É o som da letra V. Avião começa com a letra A. Qual é a palavra que nós temos que começa com A? É esta, não é? E onde está o som V na palavra avião? Está no meio, olha. No meio da palavra, formando a sílaba V. Então, vamos. Em qual coluna nós vamos colocar? Na coluna da letra V. Muito bem. Próximo. Formiga. Essa palavra já é bem conhecida, não é? Eu acredito que vocês já até aprenderam a escrever essa palavra. Formiga. Começa com que som? Com som F ou com som V? Com som F, que é representado pela letra F. Não é isso? Então, vamos colocar
formiga. E onde está a palavra formiga? Como eu já falei, você já conhece essa palavra, ela já é bem conhecida, né? Está aqui, olha. Formiga. Onde está o som na palavra formiga? Está no início da palavra, bem aqui no começo, representado pela letra F. Muito bem. Continuando, nós temos uma foca. Foca é uma palavra bem simples, não é de se escrever. Então, foca, qual é o som que inicia? Ou qual é o som que nós temos na palavra foca? É o som da letra V ou o som do F? Na palavra foca nós temos o som F. Olha a pronúncia, foca. E onde nós temos a palavra foca na nossa lista? Foca, começa com fó. Inicia com F, juntando com a vogal O, que forma a sílaba fó. Então, mas nós temos duas palavras que começam com fó, não é? Qual delas será a palavra foca? Olha o som. Fó, F-O-K. Como é que forma K? O C com o A. O som K com o som A. Foca. Então, iremos colocar foca e a palavra que representa a figura em qual das colunas? Na coluna da letra F. Muito bem. Nós temos agora o próximo desenho. Violão. Violão também nós já vimos essa palavra aqui, olha, no nosso texto, ó, violão, né? Então, violão começa com que som? Com som V ou com som F? É claro que vai começar com o som V, que é representado pela letra V, certo? E onde está a palavra violão? Nós só temos três palavras agora. Violão começa com Vi. Como é que se escreve Vi? É o som V com a letra I que forma a sílaba Vi. V, I. E onde nós temos aqui o V, I? Onde nós temos a sílaba Vi? Aqui, né, pessoal? Então, vamos colocar em qual coluna? A palavra e o desenho do violão. Na coluna do V ou na coluna da letra F? Na coluna da letra V. E agora nós temos vento. Vento, olha a pronúncia da palavra vento. Vento começa com V ou com F? Nós só temos agora duas palavras. Olha, uma que começa com F e a outra vai começar com V. Será essa a palavra vento? Sim, nós só temos duas, uma com F e outra com V. Então, vento é essa palavra aqui. E onde eu vou colocar vento? Eu vou colocar na coluna do V ou na coluna do F? Vou colocar na coluna da letra V. Vento. A palavra vento inicia com a letra V. Portanto, tem o som V. E por fim, nós temos o último desenho. Uma folha. Folha. Onde irei colocar o desenho e a palavra folha? Na coluna do V ou na coluna da letra F? Iremos colocar na coluna da letra F. Por quê? Porque a palavra folha
começa ou inicia com a letra F, que é representada pelo som. Então, nós temos aqui, olha, uma coluna do V com palavras com a letra V e outra coluna de palavras com a letra F. Vamos fazer a leitura dessas palavras? Vassoura, percebendo o som primeiro da letra V. Vassoura, avião, violão e vento. Onde está a letra V na palavra vassoura? No início da palavra. Na palavra avião, ela está no meio da palavra. Violão, também no início da palavra. E na palavra vento, ela também aparece no início, certo? E a coluna da letra F? Sofá, golfinho, formiga, foca e folha. Na palavra sofá, onde aparece o som do F? Onde aparece o som F? Onde aparece a letra F? No meio da palavra. Na palavra golfinho, também aparece no meio da palavra. Formiga, o F aparece no início. Foca, também aparece no início da palavra. Folha, também o F aparece no início da palavra. O som F aparece no início da palavra. Então, essa atividade aqui vocês podem estar fazendo, treinando em casa, usando os próprios textos que nós já trabalhamos, ou até mesmo outros textos que eu tenho certeza que vocês são crianças aplicadas e estão estudando, não é? Então podem estar retirando essas palavras com F, com V, né, desses textos do leão e do ratinho, da cigarra e da formiga, o próprio texto que nós trabalhamos hoje na loja do Mestre André, fazer uma lista de palavras com V, de palavras com F, fazer a divisão silábica dessas palavras, colocar quantas sílabas tem cada uma, escrever frases com essas palavras, até mesmo a própria cópia do texto vocês podem estar fazendo, tá bom? Isso vai fazer com que melhore a habilidade de leitura, a habilidade de escrita, e não esqueçam de treinar a leitura também, porque até agora nós já trabalhamos, olha, 3 textos que dá para vocês treinarem tudo isso que eu acabei de falar e mais um pouquinho. Até mesmo o próprio ditado. Pede para a mamãe ir ditando palavras para você. Você vai colocando no caderno, tá bom? Então, olha só. A tia Rosa agora vai deixar um grande beijo para vocês. Um grande abraço, tá bom? E até a próxima. Tchau!